Na terceira temporada do Incrível Mundo de Gumball, nós fomos apresentados ao Vácuo, uma dimensão para onde os objetos que são considerados desnecessários ou que não têm nada para oferecer para o programa vão parar. Durante todo esse tempo que o programa esteve no ar, nós acreditamos que o Vácuo é uma dimensão fora de Elmer e que só é possível entrar nele através de algumas fendas que aparecem no mundo do programa. Mas hoje eu estou aqui para mostrar para você que isso é falso e que nada no Incrível Mundo de Gumball é real e que tudo é um cenário criado pelo próprio Vácuo. Essa teoria foi criada pelo meu amigo Hero Sword, que tem um canal em espanhol. Então eu peço que você vá lá e dá uma olhada no canal dele, já que tem vários vídeos de teorias que, além de saírem lá primeiro, também vem parar aqui no canal brasileiro, que é o meu. O link tá aí no primeiro comentário fixado. Antes de começar com a teoria, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a premissa original do Incrível Mundo de Gumball? Ou você já se perguntou do porquê vários personagens com estilos diferentes de animação conseguem coexistir na série? Porque algo assim parece meio que impossível, mas tem uma explicação para essa simples pergunta. O Ben Bokili, que é o criador do programa, revelou há mais de 2 anos atrás que isso acontece porque todos esses personagens não foram criados para essa série, não foram criados por Incrível Mundo de Gumball. A Cartoon Network contratou ele para trabalhar nos seus escritórios lá na Europa, e quando ele chegou lá, eles deram para os funcionários ali da Cartoon a oportunidade de dar vida às suas ideias. Mas antes disso, o Ben estava trabalhando em vários projetos, principalmente em vários comerciais, onde ele teve que criar vários personagens animados, com diferentes estilos, personagens 2D, 3D estilizado, 3D realista e até stop motion. Mas infelizmente, alguns dos seus personagens foram descartados dos projetos e nunca saíram dali. Mas o Ben sempre gostou muito dos personagens que ele tinha criado, então ele deixou eles bem guardadinhos até que surgisse a oportunidade dele usar eles. Quando a Cartoon Network deu pra ele a oportunidade de apresentar a sua própria série animada, ele teve a ideia de alinhar todos os seus personagens que ele já tinha feito, e então a Cartoon gostou da ideia de um show que tivesse vários estilos de animação com personagens diferentes. Ele colocou todos eles no pátio da escola e fez o episódio piloto. Então, com base nisso, ele decidiu criar um programa sobre uma escola que pegava os personagens infelizes que tinham defeito, que foram descartados de outros projetos e que viviam no mundo real. E o resultado disso todo mundo conhece, que são as versões beta dos personagens. Nós podemos ver quase todos os personagens e a escola que eles estavam, mas quando ele apresentou para o gerente geral da Cartoon Network, que era o Daniel Lenard, ele disse que a ideia de uma escola que iria corrigir eles parecia muito triste e que não era bom ficar fazendo piadas com isso. Mas ele gostou da ideia de como o show era feito, então ele modificou algumas coisas, deixando a parte original sem mexer, e é a partir daqui que a teoria começa. Antes que todo o universo do Incrível Mundo de Gumball existisse, não tinha nada. Era apenas estática, um espaço vazio da televisão esperando para ser habitado. Essa dimensão, sem nada, é onde todos os personagens descartados foram jogados depois de não serem aceitos em nenhum projeto. Ou seja, essa dimensão era como uma lata de lixo, cheia de personagens menosprezados que nunca foram desejados. Essa dimensão do vácuo tinha uma vida própria, e ao perceber que ela estava cheia de vários personagens que os outros viam como lixo, essa entidade via eles como algo precioso. Então, com os recursos que ela tinha dentro dela, ela criou uma cidade inteira de mentira que os personagens que ela considerou interessantes poderiam viver e ter várias aventuras. E ela acabou escolhendo o Gumball e o Darwin como os protagonistas dessas aventuras. Essa entidade deu lembranças, personalidades e uma vida para cada um dos personagens, para que todos eles pensem que eles sempre tiveram uma vida, para eles não perceberem que na realidade eles são apenas parte de um programa de televisão. Nesse ponto da teoria, devemos levar em conta que agora o vácuo está dividido em duas partes. A parte onde existe apenas estática e a parte em que o cenário e todo o programa acontece. No episódio O Vazio, ele tenta tornar o seu mundo o mais interessante e atraente possível para que o programa seja um sucesso, e assim permaneça vivo por muito tempo.
Então, quando o Vácuo percebe que um dos personagens não está oferecendo algo que seja atrativo ou que é simplesmente chato, ele tira ele do programa para levar ele de volta para onde não tem nada, ou seja, a parte da estática. Esse foi o caso do Rob e da Molly. E isso não atinge só os personagens, mas também acontece com os objetos ou cenários que o próprio Vácuo considera desnecessário. Como foi o caso da primeira escola que nós vimos no episódio piloto. A Janice, que era a van do Sr. Pequeno, e até mesmo o Plutão, que quando deixa de ser considerado um planeta, perdeu importância para o Vácuo e foi excluído do programa. Mas mesmo que o Vácuo possa modificar todo o seu universo ao seu favor e em benefício próprio, o que ele não pode fazer é controlar os seus personagens. O Gumball e o Darwin têm a sua própria mente, e o Vácuo não tem a capacidade de controlar a mente deles. Mas o que ele pode fazer é manipular o seu próprio universo para tentar fazer os seus personagens terem aventuras do jeito que ele quer. O objetivo do Vácuo é fazer com que o Gumball e o Darwin tenham todos os tipos de aventuras para poder entreter os espectadores e ter mais episódios da sua série. É por isso que o mundo sempre coloca eles nas situações mais loucas possíveis, porque com isso você pode criar histórias interessantes e mais diferenciadas, e o Vácuo continuaria existindo por mais tempo. Porém, o que acontece quando o Gumball e o Darwin estão cansados de terem aventuras todos os dias em que colocam as suas vidas em risco? A resposta para isso está no episódio Os Vegetais. Nesse episódio, o Gumball fala pro Darwin que todas as coisas que acontecem com eles acabam virando coisas extraordinárias. Por exemplo, pegar um sanduíche, o sanduíche do nada cria tentáculos e sai por aí destruindo a cidade. Coisa desse tipo. E que ele tá bem cansado disso. E o Gumball sabe que isso é feito intencionalmente pelo Vácuo, para que eles tenham grandes aventuras para entreter o povo. Então, como ele tá farto disso, ele acaba decidindo que naquele dia, aconteça o que acontecer, eles não farão absolutamente nada e que vão se dedicar apenas a ficar o dia inteiro deitado no sofá, sem ter nenhum tipo de aventura. Então, o Darwin concorda com isso e o plano deles começa. Quando eles estão deitados no sofá, o Vácuo percebe o que eles estão fazendo e ele não gosta daquilo, porque se o Gumball e o Darwin não fizerem algo interessante, os espectadores vão mudar o programa. Então, o Vácuo manda a sua primeira aventura. O telefone toca e os protagonistas acabam ignorando como se não fosse nada. Então, o primeiro plano do Vácuo falha. Nesse momento, nós podemos ver uma vibração estranha quando eles colocam as mãos na cabeça e o telefone para de tocar. Logo depois disso, um personagem começa a bater na sua janela da casa e esse cara diz que tem um meteorito que vai atingir a casa. Então, mais uma vez, o Gumball e o Darwin ignoram. Então, o mundo vibra mais uma vez e agora vemos o meteorito dentro da casa, caído dentro da casa deles. E eles decidem ignorar de novo. E o mundo vibra novamente. Agora, eles parecem estar em um apocalipse, mas a mesma coisa acontece de novo e vemos como muitas situações estranhas acontecem em um curto espaço de tempo, até o momento que o Gumball acaba se casando com uma princesa alienígena que vai ter um filho dele. E esse momento aí foi muito estranho, mas de novo, eles acabam decidindo ignorar esses acontecimentos e tudo aparenta ter voltado ao normal. E a única coisa diferente é que agora tem um cara estranho na sua casa que pergunta pra eles se eles não têm curiosidade pra saber como ele chegou ali. Mas o Gumball e o Darwin só falam que não e ignoram de novo. Tudo isso que aconteceu foi o Vácuo que fez. Toda vez que o mundo vibrava, era o Vácuo que estava se modificando para fazer o Gumball e o Darwin terem uma aventura. E toda vez que não funcionava, o Vácuo tentava de novo e de novo, mas ele acabou não conseguindo nada. Então ele restaurou todo mundo e colocou um estranho na casa para que os protagonistas ficassem assustados, mas isso também não funcionou. Então ele começou a pensar em um outro plano. E como a televisão é o único entretenimento que estava fazendo o Gumball e o Darwin estarem no sofá, o Vácuo cancelou a transmissão do programa favorito deles para passar um documentário que deixou eles bravos. Então, o primeiro passo do seu plano funcionou e os dois ficaram entediados. Então o Gumball decidiu pegar o controle para mudar de canal.
mas o vácuo não deixa ele pegar, e toda vez que ele tá quase conseguindo, o vácuo modifica o mundo e várias coisas começam a passar pela janela para fazer o controle ir se afastando com a vibração. Então ele não desiste e usa um gancho para tentar pegar, e essa foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu na série, porque pela primeira vez nós podemos ver como os cenários vão mudando, e isso só mostra que todos eles sempre estevem no vácuo e que aquelas coisas não são reais, mas os cenários eram simplesmente para disfarçar o vácuo e fazer eles acreditarem que estão no mundo real de fato. Tudo isso acontece porque o vácuo tá com raiva e tenta chamar a atenção dos protagonistas de uma forma bem direta, mas eles ignoram o vácuo de novo e apenas se incomodam em não conseguir pegar o controle. Depois de tantas tentativas fracassadas pelo vácuo, como um demônio entregador de comida e a destruição da TV com um raio, o vácuo ataca diretamente os personagens, transformando o sofá deles em um sofá 2D, para que eles não possam se sentar, e também aumentou a temperatura para derreter eles. Mas os personagens, de novo, não parecem se importar, então o vácuo vai colocar o seu último plano em vigor. Depois que todos os seus planos foram fracassados, o vácuo decidiu pegar um ponto fraco dos protagonistas, a sua família. O vácuo consegue colocar a família Watterson na beira de uma ponte que está quebrada, fazendo com que o Gumball e o Darwin finalmente deixem a sua casa para ajudar a sua família. Com isso, nesse momento, dá para perceber o quão má e ambiciosa é essa entidade. Ela faz qualquer coisa para poder alcançar o seu objetivo. Mas a coisa mais interessante que acontece sem dúvidas nenhuma é no final do episódio, onde uma entidade se comunica diretamente com os personagens. Quando essa entidade percebe que os personagens não se importam com o que ele tem para dizer, a única coisa que ela diz para eles é: "Ah, esquece". Nesse ponto, parece óbvio que foi o vácuo que se comunicou diretamente com eles. Mas, se você ainda tiver dúvidas sobre quem era o mensageiro, é só você olhar na televisão para descobrir quem estava mandando a mensagem. A televisão estava cheia de estática, bonitinha, para mostrar quem é que estava mandando a mensagem, sem falar que a TV tinha sido destruída por um raio, e agora ela estava normalzinha. Agora que nós chegamos nessa parte do vídeo, eu acredito que já tá bem óbvio que todo o mundo dos personagens está dentro do vácuo, e que uma grande parte desse mundo não é real. Mas tem alguma outra coisa que pode provar isso? Bom, eu acredito que sim. No primeiro episódio em que o vácuo foi apresentado, nós podemos ver um lugar do cenário em que tinha um erro e fazia abrir a porta para o vácuo. Com isso, eu acredito que todas essas casas na realidade são um tipo de cobertor que esconde o vácuo, e é por isso que você pode entrar nele com muita facilidade, apenas abrindo alguma brecha que tiver ali, como aconteceu no próprio episódio. Outro episódio que o Gumball e o Darwin descobrem outra entrada para o vácuo tá no episódio A Compilação. Quando o Darwin dá um grito muito alto, ele consegue quebrar a barreira do mundo e do vácuo, mas o vácuo corrige isso de uma maneira muito rápida e volta tudo ao normal. Mas o mais óbvio que vai impedir você de ter dúvidas sobre essa teoria foi apresentado no episódio O Sinal. Nesse episódio, parece que o vácuo tá tendo alguma interferência ou apenas se divertindo com os personagens, porque toda vez que o Gumball tenta contar algo pro Darwin, o vácuo distorce tudo o que esses personagens estão falando e eles começam a brigar. Nesse episódio, muitas coisas estranhas acontecem causadas pelo vácuo. Por exemplo, o Darwin foi todo distorcido pelo vácuo, o pai do Gumball começa a ter vários erros e até mesmo o sinal do episódio começa a ter interferência por outros canais de outros programas de televisão, e eles começam a afetar o universo da série. Mas a principal revelação aqui ocorre no final do episódio, quando o Gumball e o Darwin estão no shopping. Então os dois descobrem, graças às notícias, de que Elmore está tendo problemas com transmissões por satélite, mas eles estão trabalhando nisso para resolver. Então, ao saber disso, o Gumball questiona por que isso está afetando eles, e o vácuo interrompe eles cortando o sinal. E quando ele volta ao normal, o Darwin e o Gumball têm a seguinte conversa: "Se o que acontece na TV acontece com a gente, quer dizer que a gente tá..." Aí foram todos pra casa e deu tudo certo. Depois de outro erro no sinal,
Todos eles aparecem tomando café da manhã e eles começam a falar sobre a aventura como se nada tivesse acontecido, enquanto o Gumball e o Darwin sorriam de uma forma nervosa, sabendo que provavelmente estão em um programa de televisão e que possivelmente são simplesmente fantoches para uma entidade desconhecida por eles. Mas, então, o vácuo termina com o episódio antes que o Gumball e o Darwin possam chegar a uma conclusão precisa sobre o que está acontecendo, fazendo com que no próximo episódio eles não se lembrem de absolutamente nada do que aconteceu. O que nós podemos ver nesse episódio pode ser um método de diversão para o próprio vácuo, porque quando estava no começo dessa teoria, eu disse para vocês que mesmo o vácuo não conseguindo controlar diretamente a mente dos personagens, a única coisa que ele pode tentar fazer é manipular as leis do seu próprio mundo para alcançar o seu propósito final. Então, o que ele estava fazendo nesse episódio é manipular o sinal para causar conflitos entre os protagonistas. Talvez ele tenha feito isso por tédio ou simplesmente para criar um episódio engraçado e interessante no qual os protagonistas ficam brigando, mas com certeza absoluta o fim desse episódio pode confirmar essa teoria, porque da maneira que ele foi mostrado, o universo de Elmore é falso e tudo é artificial criado para um programa de televisão, e o próprio episódio confirma isso. Tem algumas perguntas que vocês provavelmente vão me fazer depois de tudo isso que eu apresentei. Se o vácuo foi tão poderoso e conseguiu modificar o seu próprio mundo, por que ele não usa esse poder para forçar o Gumball e o Darwin a ter várias aventuras? Bom, eu tinha falado que o vácuo tem o poder sobre o mundo, certo? Mas ele não tem o poder sobre a mente dos personagens. O vácuo precisa convencer todos eles que eles estão em um mundo real, e não pode deixar eles saberem que eles fazem parte de um programa de televisão. Se eles descobrirem isso, provavelmente eles ficariam meio que traumatizados ou iriam se recusar a continuar o programa, e isso acabaria fazendo o programa ser cancelado. Nós conseguimos ver um pouquinho disso no episódio O Sinal. O Gumball e o Darwin ficaram traumatizados ao descobrir que eles fazem parte de um programa de televisão. Por pouco tempo, mas ficaram. Mas o vácuo cortou o sinal bem na hora e no final para que eles acabassem se esquecendo de tudo o que aconteceu. Mas tem uma coisa que acontece que não me deixa ter uma certeza absoluta sobre o controle que o vácuo pode ter com os personagens, porque quando eles param de aparecer na tela, é como se eles ficassem pausados. A primeira vez que nós conseguimos ver isso foi no episódio O Trabalho. Nele, tem uma cena que o Gumball e o Darwin entregam uma pizza para os bananas, mas quando eles fecham a porta e param de aparecer na tela, o Gumball olha pela janelinha da porta e nós podemos ver que eles vão parando de se mover até uma hora em que eles param de vez. A segunda vez que nós vimos isso foi no episódio O Vácuo, quando eles finalmente encontraram a Molly. Nós podemos ver que ela tá pausada, mas quando ela foi tocada pelo protagonista, ela volta ao normal e não lembra de nada do que aconteceu. Outra participação que o vácuo teve na série foi no episódio O Trabalho que eu acabei de mencionar. Nesse episódio, o Ricardo consegue um emprego, e isso provavelmente irrita o vácuo, já que ele colocou o Ricardo no seu show para ser um personagem preguiçoso que não tinha um emprego. Então, quando o Ricardo não cumpre a sua função, o mundo de Elmore começa a se tornar insano e até abre um portal que começa a sugar tudo que tinha no show, inclusive o Ricardo. No final, quando o Ricardo é demitido, tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Porque o vácuo não tem que se preocupar com mais nada, porque o Ricardo vai voltar a assumir o seu papel de preguiçoso que foi dado para ele pelo vácuo. Existem algumas dúvidas que as pessoas provavelmente vão ter nesse exato momento, porque essa é uma teoria muito complexa e pode de alguma maneira confundir a cabeça de vocês, mas eu vou responder algumas das coisas que mais vão causar estranhamento. A primeira coisa é: se o vácuo é tão poderoso, por que ele permitiu que o Gumball e o Darwin entrassem na zona de estática e trouxessem a Molly e Robbie de lá? Uma teoria para isso é que o vácuo não é perfeito de tudo. Nós vimos que ele pegou a Molly e depois tirou tudo o que era dela no mundo e ela deixou alguns vestígios para trás. E esses vestígios levaram o Gumball e o Darwin para uma fenda que eles conseguiam entrar na zona estática. Mas o vácuo não deixou isso acontecer. Então ele tentou arrumar, porque no episódio a fenda começa a se fechar, deixando tudo preso do lado de dentro. Outra pergunta é:
Se o Rob conseguiu escapar do vácuo, por que ele não o apagou de novo? Como explicado no episódio O Ninguém, assim que o vácuo deixou o Rob sair, ele teve uma transformação. E essa transformação transformou ele em um personagem bem mais interessante. E isso fez o vácuo ver um potencial enorme nele. Ele acabou virando o Nêmesis do Gumball, que trouxe mais pessoas para assistir. E como nós vimos no episódio A Inquisição, o Rob estava ciente de tudo o que estava acontecendo e sabia que tudo aquilo era uma série de televisão. E ele até tentou transformar os personagens em humanos para escapar do vácuo, mas o plano dele deu errado e o vácuo viu ele como um perigo para a série. Então ele o excluiu de novo do mundo porque a série quase perdeu seus personagens. A terceira pergunta é: por que na pintura da Bárbara Banana nós podemos ver que o vácuo está consumindo toda a cidade? Bom, nós vimos que o vácuo pegou o Rob, um personagem que o Gumball apreciou bastante por um tempinho, então é possível que, assim como aconteceu com a Molly, o Gumball também perceba que algo está faltando e acabe se lembrando do Rob. E isso faria o Gumball fazer uma pesquisa e, no final, descobrir de novo que tudo se trata de um programa de televisão e junto com o Darwin eles se recusariam a continuar como fantoches do vácuo. Então o último episódio seria como o vácuo ficando muito bravo porque eles não estão fazendo novos episódios. Então se eles não estão fazendo novos episódios, para que continuar com a série? E ele iria destruir todo o universo que ele criou. E a última pergunta que algumas pessoas podem fazer é: já foi demonstrado como o vácuo criou a série em algum momento? E a resposta para isso é um provavelmente sim. Pode ser que durante todo esse tempo e em todos os episódios, nós sempre vimos como o universo do desenho foi criado. E se você olhar atentamente para a abertura da série, você vai perceber que isso começa com o Gumball alterando algumas cores, e isso pode representar o vácuo escolhendo uma cor para o seu personagem principal. E depois disso, é a hora de criar o mundo em que ele vai viver e a família. E nós podemos ver as cores e blocos preenchendo o vácuo. E por aí vai criando os lugares da cidade e também os personagens secundários. Então, a conclusão que nós chegamos com isso é: o vácuo é um tipo de entidade capaz de viver na televisão. E o vácuo se aproveitou dos personagens do Ben para criar uma série de televisão e em que quase todos os episódios são manipulados para terem várias aventuras, assim tendo um sucesso garantido. Essa teoria deu um trabalho enorme para o meu amigo Hiro fazer, então eu espero que você vá lá no canal dele e comente que veio pelo Aventura, que isso vai me deixar muito feliz. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, que logo vai ter mais teorias do incrível mundo de Gumball.